Bom, gente, no vídeo anterior nós estávamos avaliando a derivada parcial da energia interna com respeito à temperatura a um volume constante. E chegamos à conclusão que essa derivada parcial era igual à derivada do calor a volume constante com respeito à temperatura, tá? E isso é uma quantidade facilmente mensurável, que é a capacidade calorífica a volume constante. Sendo assim, nós podemos escrever a diferencial da energia interna como sendo CV dt mais a derivada parcial da energia interna com respeito ao volume à temperatura constante dV. Essa segunda derivada parcial aqui, ela não é tão facilmente não é tão fácil de se avaliar ela quanto a primeira derivada parcial, tá? Bom, com o objetivo de se avaliar essa derivada parcial para gases, foi feito um experimento chamado experimento de Joule. Experimento de Joule. Isso para gases, ok? Bom, o experimento consistia aí de um recipiente aqui contendo um gás. Aqui tinha-se uma válvula, ok? Desculpa aí o desenho, gente. E aqui tinha um outro compartimento nesse dispositivo aqui, tá? Aqui tinha um gás. Gás. A pressão P. E desse outro lado do dispositivo era feito um vácuo aqui, tá? Vácuo. Tudo isso aqui estava dentro de um sistema aí, estava dentro aí de um banho a uma determinada temperatura T. Isso aqui é um termômetro. Então, aqui o líquido estava a temperatura T, como existia um equilíbrio térmico entre o banho e o gás estava também na temperatura T. No experimento, abria-se essa válvula aqui e o gás se expandia. Tá? Então, olha, ocorre uma variação no volume. Como o gás se expande, essa variação do volume é maior que zero. Nós vimos que o trabalho podia ser expresso aqui por essa diferencial menos pressão de oposição dV. Como é uma expansão contra o vácuo, a pressão de oposição aqui ela é nula, tá? Então, o trabalho aqui é zero, ok? Pelo primeiro princípio da termodinâmica, temos que a diferencial da energia interna é igual à diferencial do calor mais a diferencial do trabalho. Como o trabalho é nulo, essa quantidade é zero. Então, a variação da energia interna é igual ao calor, tá? Escrito aqui em forma diferencial. No experimento de Joule não notou aqui uma variação da temperatura do banho. Ou seja, a temperatura ela não aumentou e nem diminuiu. Tá? Então, a temperatura se manteve constante. Como a temperatura se manteve constante, não houve troca de energia na forma de calor entre o sistema e aqui as vizinhanças. Se não houve troca de energia na forma de calor, o calor é zero. Okay? Se o calor é zero, temos que a energia interna, a variação da energia interna é zero. Tá? No experimento de Joule. Bom, escrevendo aqui, temos aqui essa diferencial aqui da energia interna, escrito aqui na forma completa. Como é um experimento feito a temperatura constante, eu não preciso considerar essa primeira parcela aqui da soma. Então, olha, temos então aqui a diferencial da energia interna, ela é igual
a derivada parcial da energia interna com respeito ao volume, à temperatura constante, dV. Vimos aqui que essa energia interna ela é nula, isso é zero. A única forma disso ser zero é tendo a derivada parcial igual a zero ou a variação do volume igual a zero. Como a variação do volume aqui foi maior que zero, isso é maior que zero, então a única forma de termos isso igual a zero é termos a derivada parcial da energia interna com respeito ao volume, a temperatura T constante, ser igual a zero. Bom, pelo fato da derivada parcial da energia interna com respeito ao volume, a temperatura constante ser igual a zero, isso implica que a energia interna não é uma função do volume, e sim uma função apenas da temperatura. Essa é uma forma matemática de enunciar o que chamamos de lei de Joule. No entanto, no experimento de Joule, o fato de se observar uma variação da temperatura igual a zero é decorrente de dois fatos. O primeiro é que a capacidade calorífica do gás ser pequena e a capacidade calorífica do banho ser grande. Esses dois fatos implicam que a variação de temperatura que ocorre no banho ela é tão pequena que ela está fora dos limites de precisão do equipamento. Portanto, Joule não conseguiu determinar a variação de temperatura que realmente ocorre. Tá? Ele concluiu aqui ser igual a zero porque ele não conseguiu determinar essa variação de temperatura. Então, olha, essa derivada parcial ser igual a zero, isso não é uma verdade, tá? Isso é verdade apenas para o caso do gás ideal. Para o gás ideal, essa derivada parcial, ela realmente é igual a zero. Tá? Sendo que isso não é igual a zero para toda transformação, vamos manter então na diferencial da energia interna ainda essa derivada parcial com respeito ao volume e à temperatura constante, até que tenhamos uma condição melhor de avaliar com maior rigor essa derivada parcial.